Vídeo rápido aqui para te atualizar sobre a revisão da vida toda. ADI 2111, tema 1102 do STF. Fica comigo para você saber as últimas notícias da revisão da vida toda. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Já deixe seu joinha e compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas que você puder. Olha, tem gente que sim, vai ganhar a revisão da vida toda. É fato. Tem aposentados e pensionistas que já ganharam a revisão da vida toda. Já estão recebendo a revisão da vida toda. E mesmo diante de tudo que o STF já fez, nada vai mudar a revisão da vida toda que essas pessoas ganharam. Sim, isso é verdade. Isso é um fato. Por quê, Giovanni? Porque essas pessoas já receberam e já transitou em julgado as suas decisões. Essas pessoas não terão a sua situação de vitória da revisão da vida toda modificada por nenhuma das circunstâncias que vier a acontecer para frente. Nada vai mudar a vitória da revisão da vida toda dessas pessoas. Isso só agrava a injustiça, né? E a gente está ali diante do STF, diante da deusa Têmis, né? Com a sua cegueira e com a espada da justiça na mão. Parece que essa cegueira só serve para aposentado e pensionista, para ela não perceber o tamanho da injustiça que está cometendo. E essa espada também só está caindo na cabeça do aposentado, do pensionista e do trabalhador. Existe, e por falar em cegueira, é muito fácil tecnicamente falando de você perceber o impacto financeiro da revisão da vida toda. Esse impacto financeiro, ele gira em torno de 1,5 bi a 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Mas o governo anterior e esse governo estimou em 480 bilhões de reais. E cegamente o STF aceitou essa narrativa rasa, falsa, amadora, sem fundamento, injusta, medíocre, inconstitucional, ilegal, imoral, desumana, simplesmente, cegamente, melhor dizendo, cegamente aceitou o argumento de 480 bilhões de impacto financeiro. E aí vem aquela frasezinha, ó, se pagar a revisão da vida toda, o Brasil quebra. Diante dessa situação, como a direita não tem a tradição, não tem o fundamento ideológico de defender aposentados e pensionistas, ficamos à mercê da esquerda, de pessoas extremamente ligadas, não, subjugadas a tudo que o Lula manda. E aí vimos militantes, gente de sindicatos e tudo mais, fingirem que estão defendendo aposentado, puxando o saco de Lula e criando uma cortina de fumaça só para esconder o Lula. E dizer que o problema aqui é o STF. Não. O STF só fez o que o governo mandou. Olha, nega a revisão da vida toda, porque se você não negar, o Brasil quebra. O judiciário vai ser prejudicado também. Tivemos reviravoltas, tivemos situações aqui aberrantes desde março de 2022 para cá, quando Nunes Marques anulou, simplesmente, cegamente, anulou todo o julgamento da revisão da vida toda a mando de Jair Messias Bolsonaro. E agora, estamos vendo o mesmo Nunes Marques na relatoria dos embargos de declaração, que já é o segundo embargo de declaração, negando e conduzindo com muita maestria em favor do governo federal a revisão da vida toda. O que eu percebo também que há um pouco de ou desinformação ou
falta de conhecimento ou até um pouco de imaturidade de pessoas que já viveram muito e conseguem sentir o cheiro da picaretagem e da mentira. Porque tem muita gente aqui. Eu recebi uma mensagem essa semana de um inscrito no canal que ele me falou o seguinte: Giovanni, tem um fulano aí, não vou dizer o nome, vocês já devem saber quem é, que está vendendo, que me vendeu agora o cálculo da revisão da vida toda, como se eu fosse ganhar a revisão da vida toda. Só que eu não vou ganhar, e eu paguei um cálculo de uma revisão que a gente tá aí nessa situação. Ele tinha que me dizer que eu tinha que esperar o STF definir a decisão, a situação da revisão da vida toda neste momento, porque é angustiante essa situação. E ele mentiu para mim, ele me enganou e eu estou muito furioso com isso. Infelizmente ainda temos essa situação aqui. E quando você se propõe a ser verdadeiro, leal ao aposentado e pensionista, ainda existem aposentados e pensionistas que acham que a gente está torcendo contra. Não, pelo contrário. Eu fui o único aqui que desde 2022, quando o Nunes Marques fez aquela sacanagem toda lá, em 8, 9 de março de 2022, eu disse: agora estamos diante de um julgamento político. Eu te falei isso. Mas vamos lá, só para te atualizar aqui rapidamente essa situação. Estamos aqui diante da ADI 2111, tá? E a ADI 2111, ela está concluso ao relator. Ela está na mesa de Nunes Marques, aguardando ele falar, ele decidir, até porque Nunes Marques deu uma decisão, olha aqui, intimando o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados para querendo se manifestarem. Somente a presidência da República, por meio da AGU, a narrativa é tão grande que tem gente que comentou assim comigo: Giovanni, não é o Lula que manda, é a AGU. E aí eu fiz um vídeo esclarecendo isso. Eu te pergunto, quem nomeia a AGU? A AGU, ele é um ministro do Lula. E ele só faz o que o Lula manda. E aí essa petição, gente, eu quero mostrar aqui para vocês. Essa petição, tá, da AGU, ela basicamente, eu vou lá para o final, tá? Para não tomar muito seu tempo, já finalizando o nosso vídeo. Ela foi assinada, claro, por Jorge Messias, né? E ele fala, olha, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos. O segundo embargos que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, também totalmente escrava, subjugada, subserviente de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O presidente dessa confederação é amigo de 40, 50 anos de Lula. Ele inaugurou, não sei como é que fala, ele abriu, como é que fala, gente? Ele criou os sindicatos aí dos metalúrgicos, é presidente também da Força Sindical e é militante, parceiro de Lula, também é conselheiro de Lula na presidência da República. Ele com um WhatsApp, com uma agenda, ele pode sair de São Paulo e conversar com Lula sem agenda. Ele poderia levar essa situação diretamente para Lula, mas não. Preferiram criar narrativas aqui de que estariam defendendo os aposentados. Isso aqui é um grande engano. Ah, Giovanni, mas o PDT também poderia ter feito. Poderia e não fez. Se subjugou e se colocou em subserviência de Luiz Inácio Lula da Silva. O PDT também. O Carlos Lupe também. Então não estou aqui passando pano para ninguém. O que você precisa entender é ter maturidade e coragem para entender isso. Tá? E nós vimos aqui advogados de Lula o tempo todo dizendo que, historicamente, advogados de Lula ou ministros nomeados por Lula, vou defender, agora vai, vamos defender, agora vai. Vimos Cardoso, vimos Aires Brito, vimos Cacai, vimos... E aí, você foi percebendo que, na verdade, o tempo todo, esses personagens colocavam ali a situação direcionada para o STF. O que, na verdade, é uma grande mentira. Porque quem colocou que o rombo
na Previdência seria de 480 bilhões, não foi o STF, foi Jorge Messias, a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, sim. Se não foi a mando, ao menos de acordo, né? Concordando. Lula ao menos concordou. E você precisa ter maturidade para entender isso. O tema 1102, o RE 1.276.977, ele também está concluso ao relator. Só que aqui o relator é o ministro Alexandre de Moraes. E temos uma petição do dia 15 de novembro. Tá? E o defensor público geral também peticionou pedindo para que o relator, ministro Alexandre de Moraes, reconsiderasse a decisão de não aceitar a Defensoria Pública como amigo da Corte. Nesse RE 1.276.977, no tema 1102. Veremos o que Alexandre de Moraes vai fazer aqui. O fato é que na ADI 2111 também temos aquela decisão dos embargos onde o STF colocou o seguinte, olha, o que nós decidimos aqui olha só, o que nós decidimos aqui não vai ser mudado com o que foi decidido lá no tema 1102. O tema 1102 está vencido. Nós decidimos a revisão da vida toda aqui. E a revisão da vida toda está decidida aqui. Então, é dessa maneira que o STF, que o governo, que o Congresso Nacional tem se posicionado sobre a revisão da vida toda. Infelizmente, eu sei que são tantas informações, são tantas coisas acontecendo, que o aposentado fica inseguro e realmente dá um sentimento de injustiça, de indignação, nos coloca numa situação que a gente não consegue ter força para continuar lutando, nem racionalidade para respirar e falar, pô, o que eu posso fazer aqui? Infelizmente, é uma dura realidade. Os aposentados e pensionistas foram vítimas aqui, foram injustiçados da indignidade, da traição, da hipocrisia, da desumanidade do governo federal, dos deputados e senadores e principalmente do Supremo Tribunal Federal. Dê sua opinião aí diante disso tudo. Um abraço. Tchau.